CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Boa noite a todos vocês que já estão conectados aí no canal da CEIP através do YouTube. É um prazer revê-los. Uma belíssima noite de paz, de muita atenção, né? Para que possamos estar sempre presente nas coisas que a gente faz. Então, essa atenção plena é muito importante para todos nós. Então, que estejamos 100% nesse momento, ligados nesse canal, para receber o pão do Espírito que vai alimentar as nossas almas e dar força para continuarmos a nossa jornada aqui na Terra. Então, como de costume, eu peço sempre, por favor, que vocês botem um copinho com água ou uma jarrinha para fluidificar durante todo esse processo divino, maravilhoso, que é o estudo da doutrina espírita, que vai mudar as nossas vibrações e a das moléculas da água também. Hoje, dia 21 de abril de 2021, né, feriado nacional, Tiradentes, estamos aqui, então, para dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Eu agora convido nossa querida irmã Nízia Maria para, em sua casa, tocar a música de abertura no teclado. Hoje a música é Mãe Amada. Boa noite, Nízia. Boa noite a todos. Boa noite, Luiz. Boa noite. Linda música, obrigada, Nízia. Sempre ilustrando, né, a nossa abertura na hora do estudo da CEIP. Então, nesse momento, nós vamos ler o livro que hoje, durante a semana, a gente lê Agenda Cristã. Um livro que Chico Xavier psicografou através do espírito André Luiz. A mensagem de hoje, então, tem o número 34. Previna-se. Equilibre sua justiça, subtraindo-lhe as inclinações para a vingança. Acautela-se com o seu desassombro para não cair em temeridade. Analise sua firmeza para que se não transforme em petrificação.
Ilumine suas diretrizes, a fim de que se não convertam em despotismo. Examine sua habilidade, evitando-lhe a internação em velhacaria. Estude sua dor para que não seja revolta. Controle seus melindres de modo que se não instalem na casa sinistra do ódio. Vele por sua fraqueza, a fim de que a sua palavra não destile veneno. Vigie seu entusiasmo para que não constitua imponderação e cultive seu zelo nobre, mas não faça dele uma cartilha escura de violência. Está aí, então, mais um ensinamento de grande reflexão que André Luiz nos traz, além daquelas 13 obras maravilhosas que ele nos ofereceu através de Chico Xavier, né? Ainda tem as suas mensagens. Como de costume, a gente vai fazer a prece inicial, mas como hoje eu vou convidar o nosso querido irmão Ismael para fazer a abertura da nossa prece, né? Fazer a abertura do nosso estudo com a prece, eu vou, então, só falar hoje que nós estaremos estudando o Livro dos Espíritos, a questão 147 e 148, com o nosso querido e muito participante, né, da doutrina espírita, Ismael Furriel, vai abrir, então, hoje o estudo com a sua prece, nesse momento, assim que eu virar a minha câmera. Show? Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje para conversarmos um pouco sobre o Livro dos Espíritos, que o tema é materialismo. E para começar a nossa reunião, nós vamos fazer a nossa prece inicial, pedindo a proteção do nosso Pai Celestial, do nosso Mestre Jesus, para a nossa reunião. Mestre amado Jesus, aqui estamos mais uma vez reunidos para mais uma reunião de estudos da Casa Espírita Ilha de Paquetá. Pedimos a sua proteção e o teu amparo, o amparo dos nossos amigos espirituais, para cada coração desse que está aqui participando da nossa live no dia de hoje. E eu que estou com a incumbência de fazer o estudo, eu peço humildemente a espiritualidade, a ti, Jesus, que possa me ajudar para que a gente possa desenvolver o tema da melhor forma possível, levando aos corações dos nossos irmãos não só o conhecimento, mas também os nossos grandes sentimentos de fraternidade, de amor para cada um. Que todos nós, unidos nos nossos sentimentos, nossos pensamentos, no melhor que temos de nós, possamos fazer com que a nossa reunião transcorra num clima de fraternidade, de entendimento, de aprendizado, do que há de melhor para nós, Senhor. Te agradecemos muito estas oportunidades, que são oportunidades de crescimento, oportunidade de nos irmanarmos, de nos juntarmos pelos corações para esse estudo tão maravilhoso que é o estudo da doutrina espírita, que vem trazer para nós tanto esclarecimento para a nossa vida, tantas coisas que nós não entendemos ainda diante das nossas dificuldades, das nossas imperfeições ainda, e que, muitas das vezes, com o conhecimento da doutrina espírita, quase sempre, nós conseguimos entender, chegamos ao entendimento, e assim melhoramos muito e muito mesmo a nossa vida. Sabendo, de antemão, que tudo isso é o amor do nosso Pai Celestial, que nos protege e nos ampara. E profundamente agradecido a todos os nossos amigos espirituais, a ti, Jesus, ao nosso Pai Celestial, e a todos os nossos irmãos que estão neste momento ligados na nossa live, com profunda gratidão, agradecemos e pedimos ao nosso Pai Celestial a permissão para dar por iniciado o estudo desta noite. Que assim seja. Graças a Deus. Congelou aqui, Selma.
Peraí. Congelou? Não sei se eles escutaram a prece. Congelou não, foi tudo perfeito. Não tá congelado não. Você está Tá no ouvindo eu ar. falar? Tô te ouvindo bem, tá no ar, tá tranquilo. Pode Mas ficar à de repente, vontade. a Se imagem conge... dele está congelada. Não, Então, aqui meus para mim irmãos, não tá congelado. então, meus irmãos, vamos dar início ao nosso estudo da noite de hoje. E o nosso estudo o título é Materialismo. Nós vamos falar sobre materialismo e esse estudo sobre esse tema é muito importante para nós, porque nós sabemos que o que mais faz o homem ficar preso a este mundo de provas e expiações é justamente esse sentimento ainda de apego às coisas materiais, de estarmos presos ainda a muitas necessidades materiais que faz com que nós fiquemos presos a este mundo, quando nós estamos aqui somente para aprender, para desenvolver os nossos dons e seguirmos em frente, porque somos todos nós cidadãos do universo. E a nossa Terra, esse planeta maravilhoso que Jesus formou para nós, né? É uma escola, é um local onde nós devemos, uma oportunidade que o Pai nos dá para o nosso progresso espiritual. Aqui viemos, aprendemos, desenvolvemos nossos dons, crescemos espiritualmente, partimos para outras fases do conhecimento, porque nós sabemos que, como diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na casa de meu Pai há muitas moradas. E essas moradas são fases de nossas vidas, de nosso desenvolvimento espiritual. Quando nós chegarmos à perfeição, que é o objetivo do nosso progresso espiritual, nós não vamos estar ligados mais a mundo espiritual, a mundo material nenhum, nós vamos ser espírito do universo, né? Vamos viver a vida espiritual. Mas muitas das vezes, dentro da nossa imperfeição ainda, mesmo do nível de situação em que nós estamos vivendo, quando nós estamos num planeta, num mundo, aprendendo, muitas das vezes nós ficamos presos ali àquele mundo, e é um trabalho muito grande que nós temos que desenvolver para poder aprender a nos desapegarmos das coisas materiais. E isso acontece aqui no nosso planeta Terra. Nós viemos para cá para desenvolver o nosso conhecimento, para aprender, mas ficamos, às vezes, muitas vezes, presos ainda às coisas aqui deste mundo. E a doutrina espírita vem para nos mostrar essa necessidade de que nós devemos realmente nos espiritualizar. Então, sobre o tema do materialismo, nós fomos lá no início, na introdução do Livro dos Espíritos. Kardec fala do materialismo, do espiritualismo e do materialismo. Ele diz que o materialismo é o oposto do espiritualismo, né? O espiritualismo é o oposto do materialismo, né? Tanto faz. Um é o oposto do outro. O materialista é aquele que tem a sua base fundada na matéria, as suas ideias é fundada na matéria. Ele não acredita em nada mais que não seja explicado pelas coisas materiais. Já o espiritualista, né, é aquele que acredita que existe alguma coisa além da matéria. Então, se nós formos olhar bem essa situação, nós vamos ver que existe muito mais espiritualistas do que materialistas. Espiritualista não quer dizer que o espírito já seja perfeito, já seja muito evoluído. Espiritualista é aquele que acredita de alguma coisa além da matéria. E nós sabemos que a maioria das pessoas, a maioria, esmagadoramente, acredita que existe alguma coisa além da matéria. O espírito imperfeito ainda são apegados às coisas materiais, mas já acredita que existe alguma coisa além da matéria. E isso é tão forte dentro do espírito, né, do espírito imortal, que nós encontramos em todos os povos, os mais primitivos, essa ideia da existência de Deus. Fazendo pesquisas, os arqueólogos e tudo, eles encontram sempre objetos de culto, né? Um exemplo que nós temos aqui, por exemplo, são os nossos índios. Quando os europeus chegaram aqui, na América, no Brasil, já encontraram aqui povos ainda muito primitivos, pessoas que viviam ainda em tribos, né? Pessoas muito, em comparação com o europeu, que tinha uma cultura muito mais desenvolvida, eles eram espíritos com uma cultura bem atrasada.
mas eles já tinham, na ideia dele, a existência de um ser superior, de um ser que tinha poderes. E esse ser, quem era? Nada mais, nada menos que o próprio Deus, porque, né, ele já tinha essa ideia de que existia alguma força superior, né? E isso nós vamos encontrar desde o homem lá, o homem das cavernas. Estamos falando dos nossos índios, mas nossos índios, em comparação das cavernas, já eram bem mais desenvolvidos. Mas nós vamos encontrar desde aquela época, né? O homem primitivo, ele temia o trovão, a chuva, né? Ele tinha aquela ideia instintiva dentro dele de que tinha uma força maior que o governava tudo isso. Então, isso é uma coisa que já vem dentro do indivíduo. Porque, olha só, isso tem muita lógica, porque nós viemos de quem? De Deus. Se nós viemos de Deus, nós trazemos o sinete de Deus em nós, né? Nós trazemos aquela sementezinha desse ser criador dentro de nós. Então, materialista mesmo, para dizer, seria muito difícil nós encontrarmos pessoas nesse sentido. Existem pessoas que não acreditam. Vamos dizer aqui, no materialismo. Nós somos, os homens na Terra, ainda são muito materialistas, se nós formos olhar por esse lado, do apego às coisas materiais. Por quê? Nós vamos encontrar as pessoas muito preocupadas, né, com os prazeres da vida, em viver as coisas do mundo, né? Nós vamos encontrar desde lá da Grécia, com a ideia do epicurismo, por exemplo, do filósofo Epicuro, que era uma ideia materialista, porque ele dizia que o que valia a pena era viver, era ter o prazer, era viver pelo prazer, né? Sem preocupação nenhuma com mais nada do que seja aquilo. Porque viver bem, né, ser feliz, naquela moda deles que eles diziam, que era gozar tudo que pudesse da vida. Então, isso é uma ideia materialista. E hoje nós não encontramos um homem muito diferente disso, não. Essas ideias hedonistas ainda existem muito no coração dos homens. Nós vemos os homens muito preocupados com as coisas materiais, com a riqueza, com o apego às coisas materiais, com o apego às pessoas. Por exemplo, uma das coisas que nós nos apegamos muito na Terra, a gente fica preocupado, eu tenho que sair daqui da Terra e não posso ficar apegado às coisas da Terra. Mas não é só o dinheiro, não. Não é? Os nossos sentimentos, ficar apegado às pessoas, às instituições, né? Ficar apegado a essa vida que nós vivemos aqui. Isso é materialismo também. E nós temos que nos espiritualizar. E se espiritualizar é se desmaterializar, né? É tirar dentro de nós essa coisa de servir a matéria e passar a servir ao espírito. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós nos deparamos a todo momento com as lições de Allan Kardec, quando ele fala que aquele que acredita em Deus, que aquele que acredita no Espírito, que é espiritualista e que tem esse conhecimento mais profundo, ele dá valor ao Espírito mais do que à matéria, né? Mas aquele que não tem essa compreensão e que se apega muito aos dons materiais, às coisas materiais, ele mostra lá que o sofrimento é muito maior para aquele que se agarra às coisas materiais do que o que se apega às coisas espirituais, que dá mais valor às coisas espirituais. Por quê? Porque aquele que se apega às coisas materiais, nós sabemos que uma coisa fatal na vida do ser humano é a morte. Um dia nós vamos ter que morrer, né? Nós vamos ter que desencarnar. Nós vamos desencarnar, o espírito tem que desencarnar, né? Nós vamos ter que desencarnar. E, mesmo o materialista não acreditando, ele vai ter que desencarnar. Ele pode até ter uma surpresa quando chegar no mundo espiritual, chegar lá e ver que está vivendo, continua vivendo, mas ele vai ter que desencarnar. E para ele, deixar as coisas materiais, ele tem uma bela mansão, ele tem tudo, tem todo o conforto do mundo, tem filhos maravilhosos, tem aquele meio ambiente que ele vive, aquela sociedade, aquela coisa. Deixar aquilo tudo para ele é um sofrimento muito grande, porque toda a riqueza dele, todo o sentimento dele, tudo que ele quer está ali. Então, para ele largar aquilo ali, realmente vai ser uma coisa muito difícil. E já o outro que vê as coisas do lado espiritual, que está desapegado das coisas materiais, desapegado não quer dizer que a pessoa não possa ter nada, a pessoa pode ter muita coisa e ser desapegado, né? Esses que estão desapegados já sabem que as coisas materiais, nós, então, que estudamos a doutrina espírita, nós sabemos que a nossa vida aqui na Terra, nós nascemos e vamos até o túmulo, que é um período da nossa vida, né? Que é a encarnação que nós vivemos aqui na Terra,
é um período de aprendizado, é um período de experiências que nós estamos passando, que nós somos espírito em progresso, e isso é muito importante. Todas as experiências que nós passamos, tanto as difíceis quanto as prazerosas também, são aprendizado para nós. Então, quando nós temos esse conhecimento, o dia que nós temos que deixar esse mundo, nós vamos felizes, porque sabemos que aqui é apenas uma passagem só, e que faz parte do nosso progresso. E se nós aproveitarmos bem, se nós tivermos entendimento para viver bem essa vida, nós saímos daqui melhor do que chegamos. Então, por que nós vamos achar difícil lá sair dessa terra? Não é? E quando chegarmos, por exemplo, imagina, nós que já somos espíritos, um espírito que já chega a um nível tal, que quando chega no mundo espiritual, fala, você não precisa mais encarnar na terra. Ele já sabe que existe um mundo superior, um mundo melhor que a terra. Você pode escolher um mundo melhor, lá onde não haja dor, não haja sofrimento, né? Você já pode trabalhar pelo seu progresso sem todas essas dores, esses sofrimentos que nós vemos aqui neste mundo terráqueo. Que felicidade não é para um espírito desse? Então, qual é o melhor entendimento? O espiritualismo esclarecido, trazendo o crescimento espiritual para nós, ou o apego às coisas materiais que um dia você vai ter que deixar? Tem até aquele ditado, né, que diz, caixão não tem gaveta. Você não pode levar nada. Nós chegamos aqui sem nada e vamos sem nada. Então, o materialismo é uma coisa que atrapalha o progresso espiritual. E uma sociedade fundada no materialismo é uma sociedade que nunca consegue se encontrar, né? Nós vivemos no nosso mundo terra, e vamos, infelizmente, felizmente por isso, não somos todos nós materialistas, né? Porque, como dissemos, nós já trazemos dentro de nós essa ideia da existência do Criador dentro de nós, mas estamos muito apegados às coisas materiais. E muitas das vezes as pessoas nem entendem direito, né? Ele tem aquela ideia, que é uma coisa inata dentro dele, mas os apegos às coisas materiais são tão grandes que ele vive como se não acreditasse, como se ele não fosse um ser divino, um ser que veio de Deus, né? E então nós encontramos na Terra as coisas, os homens muito preocupados com as coisas materiais. Sejam as nações, por exemplo, umas querem ser superior à outra, umas querem predominar, né? Querem subjugar a outra, que são mais fracas, que são menos evoluídas, né? Em vez de usar a evolução, o crescimento, né? A evolução espiritual, o progresso intelectual, que é muito importante para ajudar o próximo, as pessoas, as nações, os povos, ajudam para subjugar os outros, né? Embora nós vemos muitos espíritos que já têm uma visão diferente, mas na maioria que nós vemos na nossa Terra, ainda é assim, né? Nós vivemos esse mundo. Por isso, nós estamos num mundo de tanta dificuldade. Por isso, nós vivemos num mundo de tantas experiências difíceis. Haja visto que nós estamos passando aí por uma experiência, né, pela pandemia, que é uma experiência dolorosa para a humanidade. Mas é necessário para que o homem aprenda a se desapegar das coisas materiais. Isso são experiências para que nós aprendamos a nos desapegar das coisas materiais, né? Nós ficamos muito agarrados às coisas materiais, de uma hora para outra acontece uma situação como essa da pandemia, a gente vê que a gente não tem nada, que não existe segurança nenhuma nesse sentido, no sentido de nós termos a posse, de termos o poder, né? Muitas das vezes aquele que tem o poder hoje, amanhã não tem mais. São coisas fugidias, são coisas que passam, né? E nós temos que trabalhar isso dentro de nós, trabalhar espiritualmente dentro de nós. É um momento de dificuldade, são os momentos onde os povos mais crescem, onde o homem mais aprende. Depois que passa aquela situação, os frutos do aprendizado daqueles que conseguiram acordar, daqueles que conseguiram sair daquele sono, daquele sono letargo que está das coisas materiais, muitos espíritos acordam, encontram a lucidez e começam a mudar de vida. É assim que as sociedades vão mudando, vão aprendendo, com a dificuldade. Então, nós vivemos neste mundo com uma necessidade muito grande de nos espiritualizarmos, de nos tornarmos pessoas mais espirituais, sem um apego às coisas materiais. Vivendo, sim, as coisas materiais, aproveitando as coisas materiais, porque elas são importantes para o nosso aprendizado, para o desenvolvimento da nossa inteligência, para o desenvolvimento dos nossos sentimentos, nessa vida de relação que nós temos, e crescermos espiritualmente. Mas
se ela for um entrave para esse progresso nosso, é uma coisa que não está certo para nós, não vale a pena para nós. O que vale a pena é nos preocuparmos com a vida espiritual. As coisas materiais são importantes e são o desenvolvimento do espírito. Nós, no livro dos Espíritos, na parte que fala da lei do progresso, Kardec fala lá, quando falamos do desenvolvimento intelectual, né? Porque muitas das vezes as pessoas só vão pegar as coisas materiais. Por exemplo, a ciência, por exemplo, desenvolve, na guerra, por exemplo, desenvolve armas potentes, como desenvolveram, por exemplo, a bomba atômica, que realmente, hoje nós sabemos que o arsenal atômico na Terra dá para destruir a Terra 6 vezes. Bastava destruir uma, né? 6 vezes para quê? Se é uma Terra só. Mas nós temos arsenal para isso. Então, que coisa é essa? Que inteligência, né? A pessoa usou aquela inteligência para fazer uma coisa tão destrutiva, né? Isso nos faz ficar preso aqui à Terra. Não conseguimos sair deste mundo, continuar vivendo aqui. Mas o conhecimento intelectual, lá no Livro dos Espíritos, na Lei do Progresso, Kardec pergunta aos espíritos como se daria o progresso espiritual. E os espíritos respondem que o progresso intelectual é que vai engendrar o progresso espiritual. Tem até aquela figura que diz, né, que nós somos espíritos, comparando, por exemplo, vamos fazer uma comparação, um anjo, por exemplo. Para ele voar, a ave para voar, vamos falar no caso da ave. A ave para voar, ela precisa de 2 asas. E o espírito vem para crescer, né? O homem faz até aquela figura do anjo. Para crescer, ele tem que ter 2 asas. A asa do conhecimento e a asa do sentimento, a asa do amor. Mas o homem chega à asa do amor através da asa do sentimento. A asa do amor através da asa do conhecimento, que é o desenvolvimento da intelectualidade, aquela coisa toda. O homem aparece lá primitivo, lá na caverna e tal, ele desenvolve os seus conhecimentos, ainda naquele nível ainda muito próximo das coisas materiais, porque o progresso, né, ele é assim. Quando você é um espírito bem primitivo, você é muito necessitado das coisas materiais. O homem quase não usa nem quadra-ratão, ele usa mais, no início mesmo de sua evolução, ele usa mais o instinto. É o instinto que dirige a vida dele. Conforme ele vai trabalhando e ele vai agindo, ele vai desenvolvendo a razão, e aí ele passa a fazer escolhas, quanto mais conhecimento ele tem, mais liberdade ele tem para escolher o que ele quer, o que ele não quer, e vai assim aumentando essa capacidade de escolha até o espírito chegar a uma situação em que ele sabe escolher uma coisa e outra com mais eficiência, né? Com mais entendimento. O ápice seria, no caso, a perfeição, que aí o espírito saberia escolher somente o bem, né? O espírito chegava a um conhecimento tal que ele só escolhe o caminho do bem. Já chegou à perfeição. Ele já se integrou com a natureza. Mas nesse progresso, do início, ele vai desenvolvendo aos poucos. Nós já estamos bem distantes da caverna, né? Mas acontece que, muitas das vezes, o homem desenvolve o conhecimento intelectual e o conhecimento espiritual vai ficando para trás, porque é as coisas materiais que vai prendendo o homem. E chega a um ponto que ele tem que passar por isso as experiências difíceis, né? Ele tem que passar pelas experiências difíceis que vai fazer com que ele acorde que ele não é material, que ele não é da vida material, ele é um ser espiritual. E essas situações difíceis fazem ele desenvolver o lado do sentimento. Mas ele precisa ter um progresso intelectual. Porque são os 2 conhecimentos, o conhecimento intelectual e o conhecimento moral, para que ele possa atingir o progresso, a perfeição. A sabedoria, no caso, seria a junção do conhecimento com o amor. É o espírito que já chegou ao nível de evolução espiritual. E no materialismo, se nós formos olhar na nossa Terra, nós vamos encontrar muito poucas pessoas que são realmente materialistas. No Livro dos Espíritos, quando Kardec faz a pergunta sobre a pergunta 147 e 148, vamos dar lá uma olhada nas perguntas, quando ele diz assim, para não perder o comentário de Kardec, que é muito importante quando ele fala, né? As palavras de Kardec são profundas e que são, às vezes, substituídas pelas nossas. As nossas jamais substituirão as palavras deles, que são
de uma capacidade incrível. Então, na pergunta 147, ele faz a seguinte pergunta: por que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que aprofundam a ciência da natureza são com tanta frequência levados ao materialismo? Eu me lembro de uma época que falava que a maioria dos médicos, né, não acreditava em Deus, a maioria uma quantidade muito grande, que não acreditava em Deus, aqueles homens que estudavam anatomia, fisiologia, né, aqueles cientistas, né, não acreditavam em Deus, não acreditavam na vida depois da morte, porque aí ele diz aqui, o fisiologista refere tudo ao que vê. Orgulho dos homens que julgam saber tudo e que não admitem haja coisa alguma que lhe esteja acima do entendimento. Eles se acham em tão alta cópia que não tem nada que está acima do entendimento dele. Então, acreditar em Deus, né, seria uma coisa que está acima do entendimento dele. A própria ciência que cultivam os enche de presunção. Pensam que a natureza nada lhe pode conservar oculto. Ora, é uma ingenuidade, né? Tem muita coisa oculta que nós não vemos na natureza. Muita. Não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, contrariamente, mostrar aos homens a superioridade da inteligência que governa o mundo. Deve-se daí concluir que são perigosas, quer dizer, esses estudos, né, como eu digo aqui, não é de lastimar que o materialismo seja consequência de estudos que deveriam, quer dizer, esses estudos, como ele falou antes, né, da fisiologia, da anatomia, aí ele pergunta, e esses estudos não seriam tão perigosos? Aí o Espírito diz o seguinte, não é exato que o materialismo seja uma consequência desses estudos. O estudo tem nada a ver, né? O homem é que deles tira uma consequência falsa, pela razão de lhe ser dado abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Então, o homem estuda e, pela vaidade dele, ele se deixa levar pela sua vaidade e abusa, né, do conhecimento. Acresce que o nada os amedronta mais do que eles quereriam que parecesse. E os espíritos fortes, quase sempre, são antes fanfarrões do que bravos. Na maioria, só são materialistas porque não têm com que encher o vazio do abismo que diante deles se abre, mostrar-lhe uma âncora de salvação e a ela se agarrarão pressurosamente. Então, ele diz aqui que materialista mesmo, aquele que não acredita mesmo em nada, é como eu falava no começo, nós somos criados por Deus, nós trazemos em nossa criação, no momento da nossa criação, aquele sinete, aquela sementinha de Deus. Então, nós viemos de lá, não é? Então, no fundo, o homem às vezes quer ser materialista, mas ele não pode ser, não tem como ele ser materialista realmente, porque ele tem a sementinha de Deus dentro dele. Ele não vê isso, né? Mas está lá. E ela vai germinar um dia, não é isso? Então, ele diz aqui que, muitas das vezes, são situações em que a pessoa não queria que fosse daquela forma, queria que fosse diferente. E, muitas das vezes, é da forma com que essa ideia de Deus, dessa ideia da existência dos espíritos, fosse apresentada a eles. Uma vez eu conversando com um jovem, ainda, tinha saído da faculdade há pouco tempo, ele era engenheiro, e estudava na área de eletricidade, então é a área de física, essas áreas assim, geralmente, então, os estudiosos eram tidos muito como materialistas. Mas ele chega para mim e diz assim, olha, eu descobri como é que o mundo foi feito. Eu falei, você descobriu? Mas como é que é? Como é que foi feito o mundo? Foi assim, foi uma grande nebulosa, uma quantidade enorme de matéria, houve uma explosão, e aí, então, surgiu os mundos. Aí eu virei para ele e falei assim, vem cá, quem fez essa matéria aí, essa matéria incandescente, e quem explodiu ela? Aí ele virou para mim assim, mas você tem uma concepção de Deus diferente. Eu falei, olha, diferente por quê? Né? Então, aí entra aquela ideia. Porque muitas das vezes, quando se apresenta a pessoa a existência de Deus, a figura de Deus, apresenta de uma forma que, às vezes, a pessoa que já estudou bastante, tem uma inteligência mais desenvolvida, não consegue alcançar. Por exemplo,
A figura de um Deus antropomorfo, para muitos que já conseguiram alcançar um desenvolvimento científico muito grande, é difícil de entender, porque ele não consegue entender isso, não é? Como é que Agora, como se apresenta Deus como um criador? Porque no Livro dos Espíritos, quando Kardec faz a pergunta o que é Deus, né? Que é Deus? Os Espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Mas nós vemos, às vezes, nas religiões, apresentarem Deus como um homem, né? Muitas das vezes aquele velhinho sentado numa cadeira, confiando a barba branca. Fizeram o bem, vão para o céu, aqueles que fizeram errado vão para o inferno. É sempre aquela figura. Outra hora, começa-se a botar em Deus muitas das qualidades que tem o ser humano. É a ira de Deus, é a mão de Deus, né? Então, o homem não tem como definir. Nós deparamos no Livro dos Espíritos, muitas das vezes, quando Kardec faz certas perguntas, os Espíritos respondem a ele: isso aí eu não posso te explicar, porque você ainda não tem sentido para entender isso. Nós temos apenas 6 sentidos, mas a alma tem muito mais sentidos, muitas mais coisas que nós estamos longe de conseguir entender. Quando falta em nós alguns dos sentidos, por exemplo, um cego. Como é que alguém pode explicar o cego que é a luz? Falta o sentido da visão para ele não consegue entender o que é a luz. Como é que nós vamos entender o que é Deus se nós não temos o sentido que nos falta para isso? Então, é nesse sentido que o materialismo entra e que as pessoas dizem que são materialistas. Entendeu? Então, o que acontece? Quando é apresentado a ele Deus daquela forma mais racional, daquela forma mais lógica, de uma forma maior, até muito mais grandiosa, aí essas almas passam a entender. Porque muitos cientistas que dizem, não acreditam em Deus, eles acreditam sim, não no Deus antropomorfo, no Deus que tem qualidades humanas, com essas, né, essas qualidades que nós vemos aí, da ira, dessas coisas todas. Esse Deus eles não acreditam. Mas naquele Deus que realmente criou o universo, que é o Deus criador, né? Porque os cientistas, eles então é que não podem negar mesmo, porque quando eles estudam, eles vão vendo que existe uma ordenação no universo. As coisas não estão aí jogadas. Quando eles estudam, os astrônomos, quando estudam as galáxias, estudam a formação das estrelas, eles veem ali que existe um sentido. A coisa não acontece de forma a lavanter, né, como dizia antigamente. As coisas acontecem de qualquer jeito, não é? Não. Tem uma ordenação, tem um sentido. Agora, como é que uma coisa que tem um sentido, tem uma ordenação, não tem alguma coisa coordenando isso? Claro que tem. Agora, quem é esse ser? Não sabemos. Porque ele está muito além. É como nós estávamos dizendo, falta sentido para que nós entendamos. Mas se a obra dele está aí, e se está sendo provado pelos estudos, tudo que ele está aprendendo, que ele está vendo ali, é sinal de que esse ser existe. E isso é isso, não precisa agora a pessoa entrar em detalhes, né, e tal. Então, quando a pessoa chega a esse conhecimento, né, por isso que às vezes eu falo, sou um materialista, mas se a pessoa tem o conhecimento, passa a entender Deus dessa forma, assim, superior, dessa forma mais abrangente, racional, né, vamos dizer assim, de uma forma racional, de uma forma lógica, ele vai passar a acreditar em Deus. Então, nós vamos aqui na pergunta 148, Allan Kardec faz a seguinte pergunta. Já foi feita a pergunta, né? Nós vamos estudar aqui o texto. Não é exato que o materialismo seja uma consequência desse estudo. O homem é que dele tira uma consequência falsa pela razão de lhe ser dado a abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Acresce que o nada o amedronta mais do que os quereria que parecesse. E os espíritos fortes, quase sempre, são antes fanfarrões do que bravos. Na maioria, só são materialistas porque não tem como encher o vazio do abismo que diante dele se abre. Então, quando ele estuda lá na ciência dele, abre diante dele uma coisa, um vazio, uma coisa tão grande, um abismo tão grande, que ele não consegue preencher esse abismo.
mostrar-lhe uma âncora de salvação e eles se agarrarão pressuradamente. Então, quando a doutrina espírita vem preencher essa lacuna, vem mostrar esse Deus aí que preenche, né? E mostrar para ele essa existência desse ser criador. Aí Kardec aqui entra no comentário da pergunta, ele diz assim: por uma aberração da inteligência, pessoas há que só veem nos seres orgânicos a ação da matéria, e a esta atribuem todos os nossos atos. Então, a pessoa olha, vê um corpo orgânico, ele acha que ele só tem a ação da matéria. Nós sabemos que no corpo orgânico, né, quando nós estudamos lá, existe a ação, a matéria e existe o princípio espiritual, como na planta, no animal, e no homem existe o espírito, mas ele não vê isso. Não há corpo humano apenas, no corpo humano apenas, vem a máquina elétrica. Somente pelo funcionamento dos órgãos estudaram o mecanismo da vida. Quer dizer, ele só estuda o mecanismo pelo movimento dos órgãos, cuja repetida extinção observam. Quer dizer, as pessoas, todo dia está morrendo gente, os cientistas estudando, as pessoas observando, e não vê nada além daquilo ali. Por quê? Por efeito da ruptura de um fio, e nada mais enxergaram além disso. Procuraram saber se alguma coisa restava, e como nada acharam senão matéria, que se tornara inerte, como não viram a alma escapar-se, como não puderam apanhar, concluíram que tudo se continha nas propriedades da matéria, e que, portanto, a morte seguia a aniquilação do pensamento. Triste consequência, se fora real, porque então o bem e o mal nada significariam. Claro, né? Se a nossa carne fosse apenas uma máquina, fosse um amontoado de órgãos que funcionasse somente pela ordem das coisas materiais, o sentimento de nada sentiria. Felizmente, longe estão de ser gerais semelhantes ideias. É como nós estávamos falando. Existem algumas ideias assim? Existem. Tem cientistas que acreditam nisso. Mas são muito poucos. Eles não formam ainda escola, né? Circunscrito, constituindo apenas opiniões individuais, pois que, em parte alguma, ainda formaram doutrina, né? Uma sociedade que se fundasse sobre tais bases teria em si o germe da dissolução e seus membros se entredevorariam como animais ferozes. Imagina, o materialismo mesmo, bem puro, aqui na Terra, não sustentaria a nossa sociedade, nós não existiríamos como sociedade. Como diz ali, se a maioria, né, da nossa sociedade, por sua maioria, que se fundasse nessas ideias, não teria estabilidade nosso mundo. Embora essa estabilidade que nós vemos aí, com algumas irrupções aí, mas existe uma certa estabilidade. O homem tem instintivamente a convicção de que nem tudo se lhe acaba com a vida. Tem essa convicção. O nada lhe infunde horror. Imagina a pessoa achar que morreu, acabou tudo, não existe mais nada. É um sofrimento muito grande para a pessoa. A pessoa vive uma vida de sofrimento inenarrável. Tem até um caso de um cientista, um português, ele era químico, era uma pessoa muito inteligente, um homem muito preparado, e que ele não acreditava na vida após a morte. Não acreditava, e então ele desencarnou. Quando ele desencarnou, ele se viu, né? Viu. Ele falou, como é que pode? Isso não existe. Aí quando a ficha caiu que realmente não existia, que aquela ideia dele que não existia vida após a morte era errada, ele sentiu uma alegria muito grande, mas ao mesmo tempo ele sentiu um sofrimento muito grande também, uma tristeza muito grande. Porque ele dizia o seguinte, que os momentos mais difíceis que ele passou na Terra e todo o sofrimento que ele viveu aqui foi justamente a ideia de que um dia iria morrer e que ia cair no nada. Ele ficava vendo
as coisas que ele tinha, as amizades, a família, a esposa, os filhos, ele achar que um dia perderia aquilo tudo. Quando ele se viu vivo, né, no mundo espiritual, que ele era um espírito, ele tinha uma vida espiritual, ele se sentiu muito feliz por ter aquilo, mas, ao mesmo tempo, né, muito triste também por ter passado todo aquele tempo sofrendo daquela forma que ele sofreu. Podia ter a vida dele aqui na Terra, se ele acreditasse numa vida espiritual, se ele soubesse que a vida existia, teria sido uma vida muito melhor para ele. E eu acredito realmente que é assim mesmo. Porque imagina a pessoa acreditar que tudo vai acabar no nada, né? O homem tem, instintivamente, a convicção de que nem tudo acaba com a vida. O nada lhe infunde horror. É em vão que se obstina contra a ideia da vida futura. Ao soar o momento supremo, poucos são os que não inquirem do que vai ser deles. A pessoa, a vida é materialista, mas quando chega na hora da vida, de desencarnar, diz: o que vai ser de mim, né? Quem, de fato, poderia encarar com indiferença uma separação absoluta, eterna, de tudo o que foi objeto de seu amor? Quem poderia ver, sem terror, abrir-se diante de si imensurável abismo do nada, onde se sepultassem para sempre todas as suas felicidades, todas as suas esperanças, e dizer a si mesmo: por quê? Depois de mim, nada, nada, nada mais senão o vácuo. Tudo definitivamente acabou, mas alguns dias e a minha lembrança se apagará. Será apagado da memória dos que me sobreviverem. Nenhum vestígio dentro em pouco restará da minha passagem pela terra. Até mesmo o bem que fiz será esquecido pelos ingratos a quem beneficiei. E nada para compensar tudo isso. Nenhuma outra perspectiva além da do meu corpo corroído pelos vermes. Não tem este quadro alguma coisa de horrível, de glacial? A religião ensina que não pode ser assim, e a razão não confirma. Uma existência futura, porém, vaga e indefinida, não apresenta o que satisfaça o nosso desejo positivo. Essa, em muito, a origem da dúvida. Possuímos alma, está bem. Mas, que é a nossa alma? Tem forma? Uma aparência qualquer? É um ser limitado ou indefinido? Dizem alguns que é um sopro de Deus, outros uma centelha, outros uma parcela do grande todo. E o princípio da vida e da inteligência. Que é, porém, o que de tudo isso ficamos sabendo? Que nos importa ter uma alma se, extinguindo-se na vida, ela desaparece na imensidade, como nas gotas de um oceano? A perda da nossa individualidade não equivale para nós o nada, porque se nós somos partículas do oceano, nós morremos, voltamos para o oceano, perdemos a individualidade, é como se fosse o nada, né? A religião ainda nos ensina que seremos felizes ou desgraçados conforme o bem ou o mal que houvermos feito. Que vem a ser, porém, essa felicidade se nos aguarda no seio de Deus? Será uma beatitude, uma contemplação eterna, sem outra ocupação mais do que entoar louvores ao Criador? As chamas do inferno serão uma realidade ou um símbolo? A própria igreja não nos dá esta última significação, mas então, que são aqueles sofrimentos? Onde esse lugar de suplício? Numa palavra, que é o que se faz, que é o que se vê? Nesse outro mundo. O que se vê do outro mundo? Que a todos nos espera. Dizem que ninguém jamais voltou de lá para dar informações. É errado dizê-los. A missão dos espíritos consiste precisamente nos esclarecer acerca do futuro e fazer com que, até certo ponto, o toquemos com os dedos e penetremos com os olhos. Não pelo raciocínio somente, porém pelos fatos. Graças às comunicações espíritas, não se trata de uma simples presunção, de uma probabilidade sobre a qual cada um se conjectura à vontade, que os
poetas embelezam com suas ficções ou cumule de enganadoras imagens alegóricas. É a realidade que nos aparece, pois que são os próprios seres do além-túmulo que nos vêm descrever a situação em que se acham, realizar o que fazem, relatar o que fazem, facultando-nos assistir, por assim dizer, a todas as peripécias da nova vida que lá vivem, e mostrando-nos por esse meio a sorte inevitável que nos está reservada de acordo com os nossos méritos e deméritos. Haverá nisso alguma coisa de antirreligioso? Muito ao contrário, porquanto os incrédulos encontram aí a fé e os tíbios, a renovação do fervor da confiança. O Espiritismo é, pois, o mais potente auxiliar da religião. Se ele aí está, é porque Deus o permite, e o permite para que as nossas vacilantes esperanças se revigorem e para que sejamos reconduzidos à senda do bem pela perspectiva do futuro. Vamos trabalhar pela nossa espiritualização, vamos procurar nos desmaterializar, aproveitando as coisas materiais para o nosso progresso, para a nossa evolução, mas vamos nos desapegar, vamos dar mais valor à vida espiritual, vivermos da vida espiritual. E vivendo da vida espiritual, vamos aprender a ter um melhor relacionamento com o nosso próximo, porque vamos desenvolver em nós os sentimentos da fraternidade, o sentimento do amor, o sentimento da bondade, de tudo aquilo que vai nos fazer espiritualizarmos. E assim encontrarmos a nossa libertação espiritual, que é o objetivo de todos nós, né? Quando nós desmaterializarmos e tivermos oportunidade de sairmos da Terra, nós vamos para outro tipo de matéria, porque a desmaterialização total só se dará quando o espírito chegar à perfeição. Mas a desmaterialização ao nível da Terra, para que nós sejamos guindados a outros mundos superiores à Terra, seria para nós uma felicidade muito grande. Se nós somos inteligentes, queremos o nosso bem realmente, vamos trabalhar por esse progresso, que é muito, muito mais importante do que as coisas materiais. Então, agradecemos aos nossos amigos que nos ouviram na nossa live, aos nossos amigos espirituais que nos ajudaram no nosso desenvolvimento do tema, e vamos, neste momento, então, passar a nossa prece de encerramento para agradecermos a Deus a tudo que recebemos nesta noite. Jesus, nosso amigo, nosso irmão. Deus, nosso Pai de amor e bondade. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos, de podermos estudar esses ensinamentos, para desenvolver em nós as nossas faculdades dos sentimentos, faculdades nobres, do sentimento de amor ao próximo, para crescermos espiritualmente e levarmos, então, a cada irmão que encontrarmos na nossa vida esse sentimento de fraternidade e de amor. E fazer com que ele possa se espalhar sobre todo o nosso planeta, levando a todos os corações muita paz, muito amor, para que possa entender que as dificuldades, que o sofrimento, muitas das vezes, é para nós uma oportunidade de progresso. E trabalharmos para nosso progresso espiritual, fazendo com que nos desapeguemos das coisas materiais, encontrando nas coisas espirituais o verdadeiro objetivo da nossa felicidade. Pedimos por todos os nossos irmãos sofredores, por aqueles que se encontram nos hospitais, nas casas de saúde, aqueles que se encontram desorientados pelo mundo afora, que eles sejam envolvidos pelo teu amor, que possam encontrar corações já com sentimento desenvolvido do amor, da fraternidade, que os ampare, que os guie, que os oriente. E que a paz maior de nosso Pai Celestial seja no coração de todos. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. A tela ainda está congelada. Eu aqui, vocês devem estar me ouvindo e me vendo, mas eu só estou vendo a imagem do Ismael congelada. Bem, foi muito bom estar com vocês. Eu vou chamar a nossa querida irmã Nízia Maria para fazer
o fechamento com aquela música bem suave, bem gostosa, que toca os nossos corações. Oi, Selma, não. Na quarta-feira nós temos um outro procedimento. É Ah, a é? Kátia, que Perdão, entra, perdão. ela coloca. É como normalmente você não faz o fechamento às Isso, quarta-feira, aí eu é. convido a Kátia faz o fechamento e tem um outro prosseguimento. Mas fique à vontade, a Mas Kátia já está eu, aqui em cima, não sei se você está tá, vendo. eu não estou vendo, mas eu vou me despedir então de vocês, porque a minha tela congelou aqui, não estou vendo ninguém, e vou deixar a Catinha, então, fazer o trabalho que ela faz todas as quartas-feiras, tá? Isso, Eu deixo. ótimo. O Ismael ligou o celular dele para a gente assistir. Eu deixo um grande abraço aí para todo mundo e até a quarta que vem. Kátia, é contigo. Então agora é a prece, né? É a música de prece, né? Vamos peço aos nossos irmãos que vamos elevar nossos pensamentos a Deus, pensar nos nossos irmãos que tá nos leitos dos hospitais, que estão em casa. Enquanto a Nízia está tocando a música, vamos mentalizar, mandar energias positivas para os nossos irmãos. E quem botou a aguinha para fluidificar, depois, ao término, pode beber a água, pedindo força, pedindo tranquilidade, e que possa amenizar os problemas. Né? Vamos lá, Nízia, dar o passe para a gente se preparar. Bem, Ricardo, antes de você subir os nomes, né, que estão na lista da CEIP, eu peço às nossas irmãs passistas, os irmãos passistas da CEIP, que possam, nesse momento, vibrar à distância por cada nome que está nessa lista. Tem tanta gente com problema de saúde, outros com problemas particulares. Cada um tem o seu pedaço para passar. Vamos pedir ao nosso Mestre Jesus que dê força a cada pessoa, né, a cada um que esteja precisando, nos leitos dos hospitais, cada um que está na sua necessidade. Os irmãos da CEIP, passistas, que nesse momento eleve o pensamento a Deus, aos mentores espirituais, para que possamos, nesse momento, mandar uma vibração, um passe à distância. Que assim seja, meu Pai, graças a Deus. Pode, Ricardo, subir os nomes, por favor? Assim como nas colônias espirituais, os espíritos se reúnem às 18 horas para fazerem as suas orações. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, aos espíritos de luz, aos mentores espirituais, que peçamos pelos nossos doentes que estão na lista da CEIP,
e também estão em nossos corações, e também para todos aqueles que necessitam de vibrações positivas, que estão nos leitos dos hospitais ou que estão em seus lares se recuperando. Peço, meu Pai, que a falange Dr. André Luiz, Dr. Bezerra de Menezes, possa estar induzindo aos médicos, contribuindo para que possa olhar pelos nossos doentes, também dar forças aos que estão na linha de frente. Senhor Mestre Jesus, que o Senhor seja sempre feita a vossa vontade, meu Pai, que assim possamos estar nesse momento às 18 horas, mandando as nossas vibrações positivas, as nossas energias para que possa ajudar na recuperação dos doentes e que seja sempre feita a vontade de nosso Pai. Que assim seja, meu Pai, graças a Deus. E não saiu. Vai pedir a saideira para a Nízia, Ricardo? Tem que botar um cura.
Linda música, Nízia. Obrigada. Linda mesmo. Algum recado? Não, nenhum recado. Só que sábado estamos aqui. Sim. O Éder desenvolveu um tema, a verdadeira caridade segundo a doutrina espírita. Está imperdível, é uma palestra muito boa. Convido todos para sábado estar aqui presente com a gente. Com certeza. Então, até a próxima quarta, até sábado, depois até a próxima quarta. Luiz, Tchau, beijo no coração. Nízia, Tchau, beijo Nízia, no boa coração. Tchau, Nízia, boa eu noite acho que a eu te todos. vejo amanhã à noite, hein? Você trabalha? Eu acho que sim. Acho que amanhã à noite eu te vejo lá pessoalmente. Beijo no coração de todos. Tchau, beijo. Boa noite, Tchau, seu Luiz. Tchau, Nízia, Kátia. beijo. Tchau, todos. Tchau, Ricardo. Tchau. Ismael, muito obrigado. Ismael, um excelente Ismael. trabalho que desenvolveu. Agora, como a Nízia está fazendo, quem tiver a água, que beba. Minha água tá longinha. Daqui a pouco eu vou lá e dou a minha para minha mãe, dou a outra para minha mãe. Tem dois canequinhos ali. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.